Vamos começar a falar de pronomes pessoais. Vamos falar do emprego desses pronomes pessoais, as funções sintáticas que eles podem exercer, como empregá-los corretamente, para ninguém ficar dizendo para mim fazer, e que posição os pronomes átonos ocupam na frase, porque que nós não podemos, segundo a gramática normativa, dizer te amo, por exemplo. Vamos lá? Olha aí na sua telinha. Os pronomes pessoais, vamos lembrar. Pronome é uma classe de palavra que substitui ou acompanha nome. Esses pronomes pessoais também substituem, quase sempre, ou alguns podem acompanhar substantivos. Nomes, mas o maior emprego é de substituição. Eles são chamados de pessoais porque eles representam as pessoas do discurso. Representam as... Como assim, Tereza? Pessoas do discurso. Bom, em um discurso há 3 pessoas. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Os pronomes que representam a pessoa que fala são eu, claro, né? O eu sempre representa a pessoa que fala, e o nós, primeira pessoa, a pessoa que fala. As pessoas do discurso são 3. A primeira é quem fala. A segunda pessoa do discurso é com quem se fala. E os pronomes pessoais que representam a pessoa com quem se fala são o tu e o vós. E a terceira pessoa do discurso, finalmente, é a pessoa de quem se fala. E aqui, terceira pessoa, eu falo dele, dela, deles e delas. Então, eu tenho primeira e segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, ela, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles, elas. Tereza, já tenho uma dúvida, sim, diga. Quando eu falo com alguém, eu não chamo essa pessoa de tu, não. Eu chamo essa pessoa de você. Pois é. E o você não está aqui, Tereza? Pois é. Porque você é um pronome de tratamento. Ele veio de vossa mercê. Vossa mercê virou vós me virou você. Muitos falam você, sobretudo em Minas. Muitos no coloquial, na informalidade, falam cê. Vai reduzindo, né? Daqui a pouco a gente vai chamar os outros de enfim. E você não é pronome pessoal que esteja nessa tabela, porque ele é um pronome de tratamento. Era o pronome de tratamento menos formal que existia. Acima do você havia o vossa senhoria. E aí, em muitas regiões do Brasil, o você acabou sendo usado para se referir à segunda pessoa do discurso. Em poucas regiões do Brasil, usa-se o tu para se fazer referência à segunda pessoa. Mas o você não está nessa lista, porque ele é um pronome de tratamento. E desde já vou lhe dizer que, embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa, né, a pessoa com quem eu falo, você, por exemplo, eles sempre concordam como se fossem de terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é, você é, vossa excelência é, vossa santidade é. Então, você é um pronome de tratamento. Embora os pronomes de tratamento representem a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, eles fazem toda a concordância na terceira pessoa, como se fosse o ele. Certo? Volte aí para a sua tela. Os pronomes pessoais se subdividem em 2 grandes grupos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Primeira distinção entre os dois, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eles desempenham a função de sujeito. É a função
primordial desses pronomes do caso reto. Em algumas situações, eles podem também desempenhar função de predicativo. Por exemplo, ele é autoritário. Esse ele é o sujeito de quem eu estou falando. É um pronome reto, este ele daqui. O Estado sou eu, uma frase famosa de um monarca francês chamado Luís XIV. É a frase que marca o absolutismo. O Estado sou eu. E aí este eu aqui foi usado como predicativo do sujeito. O sujeito é o Estado, porque ele está falando do Estado, e este eu, que é um pronome reto, foi usado como predicativo. Mas é um emprego muito raro. Essencialmente, os pronomes retos são empregados como sujeito. E os pronomes pessoais oblíquos, do caso oblíquo, são empregados ou como complementos, podem ser verbais ou alguns nominais, a gente já vai ver, ou como adjuntos. Certo? Então, primeira diferença. Os pronomes pessoais do caso reto desempenham a função de sujeito predominantemente, podem desempenhar a função de predicativo, embora raramente sejam usados assim. E os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham a função ou de complementos ou de adjuntos. E estes pronomes oblíquos são subdivididos em átonos e tônicos. Os átonos nunca são preposicionados e os pronomes tônicos são sempre preposicionados. Então, apareceu um pronome tônico, nós temos de preposicionar. Então, eu tenho aqui eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, desempenhando a função de sujeito ou de predicativo, sujeito muito mais. Os pronomes átonos representando a função de objeto. Ele não me viu. Ele é sujeito, pronome reto, este me é objeto direto deste verbo ver. Objeto direto, complemento verbal. Se eu disser ele não viu a mim, veja, já usei o mim, que é um pronome tônico, e eu usei o mim, preciso desta preposição. Então, este a mim será também um objeto direto, como este me foi aqui, porque o verbo ver é um verbo transitivo direto. Só que é um objeto direto em que há uma preposição. Veja, esta preposição é uma exigência decorrente do fato de o objeto direto estar sendo representado por um pronome tônico. Os pronomes tônicos só existem preposicionados. Então, é um objeto direto preposicionado. Está vendo essas formas aqui? Eu vou destacar essas formas para você. Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo, já é, na verdade, a contração de uma preposição, que é a preposição com uma variação que um dia foi um pronome, que era migo, aí ficava comigo, mas já há uma contração aqui. Então, primeira coisa é entender essa tabelinha. Os pronomes são pronomes pessoais. São termos que representam as pessoas do discurso, quase sempre têm função substantiva, substituem os nomes, se subdividem em pronomes retos e pronomes oblíquos. Os retos desempenham principalmente a função de sujeito, os oblíquos desempenham a função de complemento ou de adjunto, sendo que os oblíquos tônicos, que são estes que estão na última coluna, são sempre preposicionados. Tereza, eu tenho outra dúvida, diga. Tereza, olha só, eu tenho ele e ela na primeira coluna como pronome reto e eu tenho ele e ela também na terceira coluna. Como é que eu vou saber? Bom, pela função sintática. Estes pronomes, ele e ela, que são do caso reto, exercem a função de sujeito, não vêm preposicionados. E estes pronomes, ele e ela, que são pronomes oblíquos tônicos, são sempre preposicionados.
Você falou com ela? Esse ela não é um pronome reto. Primeiro, porque não é sujeito. E segundo, porque veio precedido da preposição com. Você falou com ela? Você disse a verdade a ele? Esse a ele não é esse ele da primeira coluna, não é um pronome reto, porque quando eu digo você disse a verdade a ele, esse ele não é sujeito, o sujeito é o você. Esse ele é o objeto indireto e veio preposicionado, né? Tem o a aí, você disse a verdade a ele, então é o ele desta coluna, certo? Não dá para confundir. Esses pronomes retos daqui, sujeitos sem preposição. Esses pronomes daqui, outras funções, complementos, quase sempre objetos e sempre preposicionados. Então vamos ver algumas frases e vamos ver se elas estão certas, se não estão certas, vamos fazer as correções necessárias. Emprego de pronomes pessoais com o que nós vimos de teoria aí, vamos aplicar agora. Eu tenho aqui uma frase que diz assim: observei ela durante toda a reunião. Esse sujeito está elíptico. Se ele estivesse explícito, seria eu observei. Imagine, se eu colocasse um eu aqui, ele seria um pronome reto na função de sujeito. Certinho. Observei é um verbo transitivo direto. Há um alvo. Eu observei quem? Ela. Então, este ela é um pronome reto. Veja, ele não está precedido de preposição, então não pode ser oblíquo tônico. Ele é um pronome reto usado na função de objeto direto. Isso aqui não pode, olha. Isso aqui é um erro. É um erro de emprego de pronome. Os pronomes retos não podem ser usados na função de complementos, e objeto direto é um complemento. É um erro de emprego pronominal. O pronome foi inadequadamente empregado. Pronome reto não pode ser objeto direto. Posso corrigir essa frase de duas maneiras. Posso dizer observei-a, e este a aqui seria um pronome oblíquo átono, na função de objeto, pronome átono, na função de objeto direto, que é quase sempre a função deste a, quase sempre a função dos pronomes, olha, vou voltar para cá. Quase sempre, esses pronomes aqui são objeto direto. Quando eles são complementos verbais, quando eles estão completando o sentido de verbo, eles são objeto direto. Certo? Estes pronomes aqui, vamos já estabelecer, estes aqui, lhe, lhes, quando são complementos verbais, são objeto indireto. Eu vou colocar aqui, ó, se complemento verbal, porque às vezes eles não são complementos verbais. Se complemento verbal. O pronome lhe, se for complemento de um verbo, só pode ser usado como objeto indireto. E os demais pronomes podem ser OD ou OI. Vou voltar para cá, então vamos corrigir. Posso dizer observei-a durante toda a reunião, usarei um pronome átono a como objeto direto, que estaria certo. Ou posso dizer observei a ela. Se eu disser observei a ela, eu vou usar o ela, que é este ela aqui, desta terceira coluna. Este ela aqui, que é um pronome oblíquo tônico precedido de preposição na função de complemento. E aí, observei a ela, seria um pronome oblíquo tônico na função de complemento verbal. No caso aqui, um objeto direto, que seria, eu repito, um objeto direto preposicionado. Essa preposição aqui é uma exigência da natureza deste pronome. Então, são duas maneiras de corrigir essa frase. Mas aqui, do jeito que está, observei ela, é um erro,
porque eu não posso usar um pronome reto na função de objeto direto. Não posso usar um pronome reto na função de complemento verbal. Nada há entre eu e você. Nada há entre eu e você. Esse entre é uma preposição. Este termo aqui, entre eu e você, está subordinado ao verbo. Esse verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, vamos lembrar. E este termo é um adjunto adverbial de lugar. Pode ser um lugar físico, há duas pessoas e nada há fisicamente entre elas. Ou pode ser um lugar que é uma metáfora, né? Emocional, nada há entre nós. Bom, então vamos voltar aqui. Aqui foi empregado o pronome eu. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto. É um pronome reto. E ele foi empregado na função de adjunto. E ainda por cima ele está preposicionado. Está certo isso? Está certo isso? Os pronomes retos, como o pronome eu, podem ser empregados na função de adjuntos? Não, Tereza, não pode. Então, isso aqui também é erro de emprego de pronome. A natureza do erro é o emprego do pronome. Eu usei um pronome reto em uma função que ele não aceita, que é a função de adjunto adverbial. Então, vamos corrigir? Vamos corrigir? Vamos dizer assim, nada há entre mim e você. Esse entre é uma preposição, o termo é um adjunto, então eu tenho de procurar aqui. Pronome que exerce a função de adjunto é pronome do caso oblíquo. Mas se ele está preposicionado, ele é um oblíquo tônico. O oblíquo tônico correspondente ao pronome eu é o pronome mim. Então, vamos corrigir? Nada há entre mim e você. Não interessa a ordem em que isso esteja. Eu posso dizer nada há entre você e mim. Tudo isso está certo, tá? Se eu estiver tratando a pessoa de tu, eu vou dizer nada há entre mim e ti. Nada há entre ti e mim. Ou nada há entre nós. Sendo que este nós aqui, se nós fôssemos usá-lo, seria este nós da terceira coluna, na função de adjunto e preposicionado. Não seria este nós do caso reto, seria o nós oblíquo tônico, certo? Tereza, fica muito feio. Nada há entre mim e ti, entre você e mim. Mas em português nem sempre o que é bonito é certo, nem sempre o que é feio é errado. Na vida, né? Não é só no português, não. Mas aqui não posso dizer entre eu e você. Ele pediu para mim fazer isso. Não, porque aqui vale uma questão que se é sujeito, olha, se é sujeito não pode ser o mim. Esses pronomes aqui, como o mim, desempenham a função de complementos ou de adjuntos, não podem ser sujeito, certo? Então, a gente vai voltar aqui e vai substituir pelo eu. É um sujeito de infinitivo, é a única situação em que nós vamos ter um sujeito precedido de preposição, mas lembre-se que esta preposição não pode ser contraída. Lembra que nós já falamos disso? Eu digo assim, chegou a hora de ele reagir. Eu não posso dizer chegou a hora dele reagir. Esse ele é um pronome reto, na função de sujeito, ele é o sujeito de reagir. Eu não posso contraí-lo com a preposição, mas ele é um sujeito de infinitivo, esse verbo está no infinitivo. Então, ele está precedido de preposição, é a única situação em que isso vai acontecer, mas não pode haver contração. Não vou poder dizer chegou a hora dele reagir. Vou ter que separar a preposição do pronome. Chegou a hora de ele reagir. E aqui ele pediu para eu fazer isso, porque este eu é o sujeito de fazer. E se é sujeito, não pode ser mim,
porque me é um pronome oblíquo tônico e ele não aceita a função de sujeito. E esta questão de o sujeito estar precedido de preposição, mas nunca contraído com ela, só vale para essas situações em que houver um sujeito de infinitivo. Próxima frase. Você sabe que eu te admiro muito. Esta frase também está errada. O você é um pronome de tratamento. É um pronome de tratamento. Todos os pronomes de tratamento fazem a concordância como se fossem pronomes de terceira pessoa. E aí, nesta mesma frase em que eu usei o você, eu usei o ter no mesmo período, para se referirem os dois, o você e o ter, à mesma pessoa. Você sabe que eu te admiro muito. Mas vou voltar. O ter é um pronome de segunda pessoa. E quando eu uso o você está nesta linha aqui, é como se fosse um pronome de terceira. Então, eu não posso misturar o você com o tu. Eu não posso usar o você como sujeito e o ter como complemento. Então, eu vou ter que buscar tudo ou nesta linha aqui ou nesta linha aqui. Vou voltar e vou corrigir esta frase de duas maneiras. Isso aqui é um erro de emprego de pronome. Ou eu digo, tu sabes que te admiro muito. E aí eu usei o tu e o te, tudo de segunda pessoa. Ou eu digo, você sabe que o admiro ou a admiro muito. Dependendo, né, se você é homem ou mulher. E aí eu vou dizer o admiro ou a admiro, que é o objeto direto. Posso dizer você sabe que lhe admiro? Não, 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 não. Por quê? O verbo admirar é um verbo transitivo direto. Vou voltar aqui. Quando são complementos verbais, os pronomes lhe e lhes só podem ser usados como complementos indiretos, como objetos indiretos e não como objeto direto. Então aqui eu digo, tu sabes que te admiro, segunda e segunda. Segunda pessoa. Ou você sabe, se é um pronome de tratamento, embora se refira à pessoa com quem eu falo, leva a concordância para a terceira, que o ou a admiro muito, que é terceira também. Não pode ser o lhe, porque eu não posso dizer o lhe admiro, porque o verbo admirar é transitivo direto, não pode ter como complemento o lhe. Ou você diz, você sabe que eu admiro muito você. O pronome de tratamento pode ser sujeito, pode ser complemento. Viu como há vários erros? Cometi algum? Fique aqui com nós. Não, fique aqui com nós não. Fique aqui conosco. Nós contraímos. É por isso que existe este conosco, que é o com, já é a preposição junto com o pronome. Então, eu digo, fique aqui conosco. Eu nunca uso com nós, Tereza usa, se a frase não tivesse parado aqui. Se ela tivesse sido assim, ó. Fique aqui conosco todos. Com nós todos, conosco todos. Com nós todos. Veja. E aí eu continuei a frase, mas aqui como eu parei, fique aqui conosco. Se depois desse nós houver algum outro pronome ou substantivo, com nós os professores, com nós os bons, com nós todos, então eu vou usar com nós e não conosco. Mas se a frase parar, fica aqui conosco, certo? Maria, quero falar consigo. Não, eu não quero falar consigo. Eu quero falar contigo. Se eu estiver chamando a Maria de tu, ou eu posso dizer, Maria, eu quero falar com você.
Nós não podemos usar o consigo no sentido de com você. O consigo, vou lhe dizer como é que ele funciona. Ele é um pronome de natureza reflexiva. Então eu posso dizer assim, ó, Maria trouxe o filho consigo ao trabalho hoje. Ela trouxe o filho consigo. Então, este consigo só pode ser usado se tiver natureza reflexiva, ou seja, se ele se referir ao próprio sujeito desta oração. Maria trouxe o filho consigo. Mas não no sentido de com você. Maria, quero falar contigo, se eu estiver tratando a Maria de tu, ou Maria, eu quero falar com você, se eu estiver tratando a Maria de você. E Maria trouxe o filho consigo. Ele tem natureza reflexiva. Ele refere-se ao sujeito. Refere-se ao sujeito. Tereza, mas aqui em cima, olha, aqui em cima, Maria era o sujeito. Não, Maria não era o sujeito, não. Maria é o vocativo, é a pessoa com quem eu estou falando. Por isso essa vírgula aqui. O sujeito é elíptico, não é? Implícito. Eu quero falar. E eu só posso usar o consigo se ele tiver natureza reflexiva. O que mais lhe atrai no serviço público? O que mais lhe atrai no serviço público? Erro, né? Porque o verbo atrair é um verbo transitivo direto. Quem atrai, atrai algo ou alguém. E eu usei o lhe como complemento deste verbo. O que mais atrai quem? Lhe atrai. Eu usei o lhe como objeto direto. Isso aqui é um erro. Sempre que o lhe for empregado como objeto direto, é um erro. É uma incompatibilidade morfossintática. Este pronome não pode ter esta função. Então, não posso usar o lhe. Muita gente usa, Tereza. Muita gente usa. Opa, muita gente diz. Há quanto tempo eu não lhe via? Não, não pode. Há quanto tempo eu não o via, não havia, não te via, não via você. Mas não lhe via, porque ver é verbo transitivo direto. Não pode ter o lhe como complemento. Então, a gente ouve muito, né? Fala algumas vezes, mas tem de ficar atento para o correto uso destes pronomes lá para a sua prova. E o que eu faço aqui, Tereza? Vamos substituir. Eu posso perguntar o que mais te atrai no serviço público. Usei o te, se eu estiver chamando você de tu. Tu podes me dizer o que mais te atrai no serviço público? Ou eu posso substituir pelo o ou pelo a como pronomes oblíquos. O que mais o atrai no serviço público ou o que mais a atrai no serviço público, dependendo aí do sexo do meu interlocutor. Mas o lhe nunca como objeto direto. Olha aqui. Posso dizer o que mais te atrai, o que mais o atrai, o que mais a atrai, mas não o que mais lhe atrai. Ou o que mais atrai você também, posso dizer o que mais atrai você. Tereza, podia ser o que mais atrai-te. Esse te poderia ficar depois do verbo. Daqui a pouco, depois que nós estudarmos estes pronomes, o uso, nós vamos falar da colocação. A professora lhes explicou a matéria da prova? Tá certinho. Quem explica algo a alguém, não é? A professora é o sujeito, explicou, aqui é um VTDI. A matéria da prova é o objeto direto, esse lhe é o objeto indireto. Certo. Podia ser explicou-lhes, podia ser explicou-lhes. Já falaremos sobre isso, sobre a colocação desses pronomes. Funções do lhe, daqui a pouco. Então, fizemos aqui esse voo geral. O que são os pronomes pessoais, o que eles representam, que funções eles podem ter
e as respectivas colunias com as suas funções. Ai, Tereza, quer dizer que toda vez o lhe é objeto indireto? Como aqui? Não, não disse isso. Eu disse que se o lhe for um complemento verbal, ele só pode ser usado com correção gramatical como objeto indireto, mas nem sempre ele é objeto indireto. Já já eu volto vendo as outras funções que ele pode ter.